Bem-vindos a um programa especial da EducaWeek, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante a EducaWeek, ali na vibração desse evento, que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do programa que está unindo o futuro do trabalho com o futuro da educação, na 9ª edição do EducaWeek. E é a 9ª edição do EducaWeek, mas é a primeira que nós lançamos esse programa, em que a educação também quer ouvir o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um ator importante da sociedade e que, historicamente, tem pouca conexão com a educação. E acho que todos estamos vendo muita inovação, muita tecnologia chegando, muitos desafios, que faz com que os atores precisam se integrar, precisam se ouvir, dialogar, para que a gente consiga evoluir sempre por uma transformação cada vez para melhor. E o EducaWeek, que é um evento mais transformador da educação brasileira, não podia deixar de ser esse espaço para que isso acontecesse. Então, eu sou o Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, uma plataforma de estágio de ensino médio, e tive o privilégio aí de ser convidado para ser o host e entrevistador dessa frente, para a gente contribuir para a educação. Super feliz de trazer aqui a Suzy, que eu pude conhecer aí no mercado. A gente tem conversado bastante aí sobre o mercado de trabalho, sobre jovens. E aí fiquei muito feliz de poder fazer o convite para ela, que lidera o RH da Total Pass. E Suzy, bem-vinda. Obrigada, Juliano. Prazer estar aqui com vocês hoje. EducaWeek, que é um evento tão bacana e importante, focado aí no cenário de educação. Obrigada pelo convite. Obrigado você por aceitar. E até te perguntar, é a primeira vez que você participa de um evento relacionado à educação? Porque eu vejo você bastante nos eventos de RH. É a primeira vez que você participa de educação? Não é a primeira vez que eu participo. Na verdade, legal. Eu tenho uma história muito bacana com a educação, que daqui a pouco a gente pode contar um pouquinho sobre então, ela. Tá bom. Então, na hora certa você conta. Suzy, então para a gente começar, conta um pouco da Total Pass para o pessoal, para a nossa audiência de educadores, entender aí o que essa empresa faz, a abrangência dela. Legal, Juliano. A Total Pass é uma empresa que tem aí, agora a gente completou 6 anos de mercado, então é uma empresa que faz parte do grupo Smart Fit, que provavelmente muitos de vocês conhecem, né, pelas academias. Dentro do grupo Smart Fit existem várias marcas, como a Smart Fit, a Nation, Biorritmo, outras como Race Bootcamp, Velocity, Jab House, etc. Todas muito focadas, né, no cenário B2C, que a gente chama, né, ou seja, aquela pessoa que adquire um produto, né, um serviço ali para academias no geral. A Total Pass é o braço que a gente chama de B2B2C dentro desse cenário da nossa organização e do nosso ecossistema. Por quê? Porque a Total Pass é uma empresa que vende benefícios relacionados à saúde e bem-estar para outras empresas, né? Então a gente não vende direto para o cliente final. A gente vende para outras empresas e aí essas empresas, né, através dos funcionários dela, dos colaboradores dessa empresa, esses funcionários adquirem também esse benefício. Por isso que a gente fala que é B2B2C, né? Ou seja, de negócio para o consumidor final. E através dos benefícios de saúde a gente oferece muita coisa para melhorar a saúde física e mental das pessoas dentro das empresas hoje em dia, que é um tema super importante, né, para que a gente possa realmente ter o bem-estar dentro das empresas. Então a gente trabalha com 3 frentes dentro da Total Pass. Então o nosso produto ali, o nosso aplicativo, ele oferece o que a gente chama de Total Fit, que é toda a parte de academias, de estúdios, né, e tudo aquilo que oferece atividade física. Hoje são mais de 250 modalidades, né, que vão de vôlei, musculação, golfe, escalada, natação, tudo que você pode imaginar para experimentar dentro do mercado tem dentro dessas mais de 250 modalidades. E hoje a gente tem mais aí de 30 mil parceiros dentro do Brasil todo, né? Ou seja, todas as capitais, cidades, etc. Tem parceiros nossos, né? Que obviamente tem a nossa rede própria, Smart Fit e tudo mais, mas também tem muitos outros parceiros para ajudar as pessoas nas atividades físicas, né? E nesse bem-estar realmente relacionado ao físico. A gente tem um outro pilar, que é o
Total Mind, que é focado na saúde mental. Então, dentro desse mesmo programa, dentro desse mesmo benefício que a empresa e o colaborador dessa empresa adquirem, ele também é focado na saúde mental e através dos nossos parceiros, tem aplicativo para meditação, tem sessões de psicologia, tem um montão de coisas focadas na saúde mental, porque a gente entende como Total Pass que a saúde ela tem que ser vista de forma integral, de forma holística, né? Não basta só a gente cuidar da saúde física, a saúde mental também é muito importante. E aí entra o nosso terceiro pilar, que é o Total Fit, que ele começa falando de saúde nutricional, né? Então também a gente tem esse complemento dentro do aplicativo, entendendo que saúde, ela tem várias possibilidades e amplitudes, e é isso que a gente oferece através dentro desse benefício para a empresa. Hoje somos, dentro da Total Pass, mais de 400 colaboradores aqui no Brasil, a gente tem operação Brasil e no México. Eu sou a diretora de RH do Brasil e do México, então aqui no Brasil a gente tem em torno de uns 400 colaboradores e lá no México a gente tem mais ou menos uns 150, é uma empresa que vem crescendo com muita velocidade e com uma paixão muito grande, que o nosso propósito é justamente fazer a humanidade viver mais e melhor. Muito bom, muito bom. E você tem algum número do impacto através de clientes de vocês? Porque, assim, quantos colaboradores a soma de clientes tem? Ou algum número, assim, uma referência pra gente? São milhares de colaboradores hoje no Brasil, né? Hoje a gente tem uma rede aí de mais de quase 20 mil clientes dentro da nossa base. E a gente tem aí inúmeras pessoas, porque pensa que cada colaborador também pode colocar a sua família dentro desses planos, né? Então a gente tem uma série aí de dependentes dentro dessa possibilidade, ou seja, a gente tem um impacto muito grande quando a gente fala de saúde e bem-estar. Chega na vida de muita gente. Bacana, Suzy, você pode... Então conta um pouco pra gente, hoje você lidera o RH, ou seja, todos os 400 que estão em toda a América Latina. Isso certo? mesmo. Então conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí e, como eu te falei antes, começando na educação. Ah, que legal. E aí eu vou te falar que a minha história com a educação é muito legal, porque eu venho de uma família, e a minha família materna, todas as mulheres e o único homem, que a minha mãe tinha um irmão, todos eles eram professores. Então, para uma curiosidade que pouca gente sabe, a minha bisavó foi a criadora da primeira escola de modas no Brasil. E aí tem essa veia muito educacional desde muito cedo. Então, a minha bisavó dava aulas, a minha avó dava aulas, a minha mãe, a minha tia, a minha outra tia e meu tio são todos professores dentro desse cenário. Então, lá quando eu comecei a estudar, eu já comecei a estudar numa única escola. Minha mãe já trabalhava nessa escola e eu estudei por 17 anos nessa escola. Minha mãe trabalhou por 35 lá, ela se aposentou e continuou trabalhando. Então, a minha história com a educação ela é realmente muito forte, né? Eu sempre tive essa veia muito própria de educação. E o mais curioso é que eu vendo tantos professores dentro da minha família, teve uma época da minha vida que eu falei, eu não quero seguir a carreira de professora, eu não quero trabalhar com o mundo de educação. E aí o mundo dá voltas, e aí mesmo dentro do mercado de trabalho, eu acabei caindo no mundo da educação. Não no mundo tradicional, como eram os meus parentes ali, né, dando aula todo dia e sobrevivendo ali realmente do cenário de educação 100%, mas eu gosto muito de dar aulas pontuais e isso fez com que eu me apaixonasse de novo pela educação. Então eu já tive a oportunidade de participar não só de eventos de educação, mas também de dar aula em grandes universidades sobre assuntos dos quais eu tenho mais propriedade ou mais relacionamento e pontualmente somado ao trabalho que eu já tenho no mercado corporativo me faz muito bem e eu gosto muito dessa energia também. Então é muito bacana. E a minha história ela é divertida porque eu mudei de carreira muitas vezes, né? Então acho que esse é um ponto legal. Eu comecei, quando eu saí da escola, eu comecei a estudar. Eu gostava muito de desenhar, e aí o meu cenário foi, eu queria fazer design gráfico, e aí foi isso que eu fiz, né? Eu falei, bom, para onde eu vou? Para artes plásticas, para design gráfico, para arquitetura, e acabei escolhendo a carreira de design gráfico. Entrei numa universidade, cheguei a trabalhar por bastante tempo em agências de publicidade, né? Com design gráfico na época, então foi um movimento muito legal, que me deu uma abrangência muito grande de carreira, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você trabalha no RH hoje, como é que você veio para esse espaço? E aí o mais bacana é que toda essa formação, embora eu não hoje exerça a carreira de design gráfico, fez com que eu tivesse uma base muito boa para gerenciar coisas que hoje são muito importantes dentro do meu trabalho, desde como eu levo em consideração uma agência para contratar, para fazer comunicação interna ou para trabalhar com employer branding. Então eu brinco que eu sou aquela pessoa que eu não consigo ser enganada, né? Eu sei quanto tempo demora para fazer uma coisa, a complexidade de fazer aquilo e se realmente é possível ou não. Então tudo isso facilita muito o meu trabalho, além de ter me trazido uma veia criativa muito forte, né? Que geralmente o RH vem de carreiras mais tradicionais, quem está dentro do RH começa às vezes já dentro do RH, né? E aí não tem uma amplitude às vezes tão grande em termos de experiência. E vir do design gráfico me dá uma abertura, né, para conseguir pensar em outras possibilidades além daquilo que é o normal ou daquilo que é considerado como standard, assim, né, dentro do RH. Então o design gráfico me abriu muitas portas nesse sentido. Chegou um momento que eu não queria mais trabalhar em agência, aí foi uma escolha pessoal mesmo. Eu queria trabalhar menos projetos pontuais e queria trabalhar mais com estratégia. Eu queria ver o meu trabalho com valor mais a longo prazo, né, e conseguir poder direcionar outras coisas diferentes. Então eu parti para fazer uma pós-graduação em marketing e comunicação e isso me abriu portas para que eu entrasse no mercado
mercado corporativo, né? Saísse de agências e entrasse nas empresas, né? Podendo ver esse trabalho a longo prazo. Então eu fui ali coordenadora de comunicação, de saque, de atendimento, de comunicação interna, e isso me deu uma visão muito grande de mercado e de trabalho. E aí eu brinco que quando veio redes sociais aqui para o Brasil, eu comecei a estudar muito forte isso, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu tinha muita vontade de entender como é que a gente usa redes sociais, né? Hoje isso faz parte tão forte da nossa vida, mas alguns anos atrás, quando eu ainda estava lá mais no começo de carreira, as pessoas precisavam aprender a mexer nas redes sociais e as empresas ainda não sabiam como é que eu uso isso a favor do meu negócio, né? Como é que isso vai me trazer lucratividade, ou como é que eu posiciono a minha marca e etc. E comecei a estudar isso aqui no Brasil quando esse movimento começou, e aí foi muito bacana, porque foi o que me abriu portas diferentes, né? Então, estudando redes sociais ali, toda a parte de marketing digital, eu fui trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção, e foi aí que começou o meu contato com o RH, né? Eu me apaixonei por RH dentro dessa empresa de recrutamento e seleção, onde eu comecei a trabalhar o que as pessoas hoje conhecem como employer branding, né? Então, toda essa parte de gestão de marca empregadora, que hoje já se fala bastante no mercado, mas há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, ainda era muito novidade, foi muito legal para me abrir as portas. Então, eu comecei a trabalhar ali com marketing digital para atração de candidatos, então eu falava muito com os candidatos e trabalhava a experiência das pessoas candidatas na América Latina, através de todo o universo digital. E isso foi muito bacana. Foi lá que eu me apaixonei por RH, e aí depois de um tempo eu tive um convite para trabalhar na IBM, para abrir a área de employer branding da IBM aqui no Brasil. E aí eu fui trabalhar dentro da área de recrutamento e seleção da IBM, né, dentro dessa vertical, para abrir essa área de employer branding aqui no Brasil. E aí deu tão certo que eu passei praticamente 8 anos na IBM, e aí abri a área aqui de employer branding no Brasil, depois assumi a América Latina, assumi o time global e tive uma carreira, tive meus 2 filhos lá também. Hoje eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Alice. O Lucas tem 9 anos, a Alice tem 8. E depois da IBM eu fui fazer uma carreira no mercado de saúde. Eu fui convidada para fazer uma trajetória mais ou menos similar ali, começar a abrir áreas de employer branding aqui no Brasil para o United Health Group, que é a maior empresa de saúde do mundo, né? Fiquei quase 8 anos dentro do RH ali trabalhando, mas não só employer branding. Não, eu não cheguei a morar fora. Eu ficava aqui no Brasil mesmo, na operação do Brasil, mas gerenciava outros times também de outras localidades. E aí eu fiquei 8 anos nessa empresa de saúde, inclusive durante a pandemia, o que foi um aprendizado muito importante dentro desse processo, e fui assumindo outras áreas de RH nesse período, né? Então assumi as áreas ali de programas, por exemplo, né, de programas de estágio, trainee, essa parte de atração de candidatos, trabalhando muito próximo do time de talent acquisition. Depois fui assumindo as áreas de experiência como um todo, né? Então foi um momento onde a empresa começou a trabalhar a experiência do colaborador, e aí eu criei aquele movimento ali dentro da empresa para a gente organizar esse processo e trabalhar isso lá dentro. Depois a área de comunicação interna, e assim eu fui assumindo mais áreas de RH. Até que chegou a proposta do Total Pass, que fez todo sentido, né? Então hoje eu cuido do RH da Total Pass para Brasil e América Latina, e aí de todos os subsistemas de RH. Perfeito. Nossa, muito legal, porque eu acho que a abrangência toda que você falou, especialmente de marca empregadora, porque como você falou, e reforçando aqui para o universo da educação, é quem está pensando assim, como a gente se torna uma empresa atraente para os candidatos que a gente gostaria que trabalhassem aqui. E isso inclui muito os jovens, né? Não dá para negar, porque os programas de jovens talentos são uma fonte super estratégica para as empresas de bons colaboradores que vão construir carreira lá dentro. Então, eu acho que já dá para a gente entrar até nessa parte, porque e aí vou te pedir para contar, seja da Total Pass, seja das outras organizações, porque a Total Pass é uma empresa mais jovem, então você conta um pouco o que ela fez, mas com certeza nessas outras empresas maiores também tem experiências super interessantes dessa parte de atração de jovens. Então, se você puder, um pouco papel em branco, assim, conta que, lembrando que a gente está falando para o universo de educação, então, assim, como que essas empresas estão buscando dialogar com esses jovens, o que elas têm sentido que tem talvez mudado nas gerações, e, especialmente, o que as empresas buscam nos jovens talentos, o que elas mais buscam. Perfeito. Na Total Pass a gente ainda está numa jornada começando aí os nossos programas internos, né? Então, como você falou, é uma empresa muito jovem, onde eu cheguei lá um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Então ainda tinha muito do RH para ser estruturado, né? Eu brinco que o RH sempre quase sempre na maior parte das empresas é o último a conseguir ser estruturado com mais qualidade, né? Porque sempre as empresas crescem e vão geralmente crescendo, estruturando, né? Criando os processos para as áreas de negócio, aquelas que dão lucratividade direta, né? E aí chega no momento de crescimento, onde você tem muitos colaboradores e aí realmente você precisa olhar para a sua força de trabalho de uma maneira diferente, com mais qualidade, pensando em treinamento, em desenvolvimento, em oportunidades de carreira, e aí é que chega alguém geralmente para colocar o RH em linha. Então a gente está exatamente nessa fase, tem muita coisa de RH ainda para estruturar por lá. Então a gente está começando aí a trabalhar os programas de aprendizagem. Mas em outras empresas que eu também tive a oportunidade de trabalhar, a gente trabalhava muito esse cenário de marca empregadora com os jovens. Então a gente tinha ações muito diferenciadas para conseguir não só atrair os jovens, mas principalmente dar visão desse mercado de trabalho, né? E mostrar o que as empresas realmente faziam ou traziam de
de oportunidades para essas pessoas, né? Acho que quando a gente olha para o universo de estudantes, existe ainda uma grande diferença entre aquilo que se aprende dentro de uma universidade, dentro de uma escola, e aquilo que é a realidade do mercado de trabalho, né? A gente precisa trazer cada vez mais conjunção entre esses dois pontos, né? Trazendo também aí necessidades do mercado de trabalho para serem incorporadas pelo mercado de educação também, né? E não só uma via de mão única, precisa ser uma via de mão dupla nesse cenário. Então, muitas vezes, os programas que a gente fazia, a gente se comunicava muito com as escolas, com as universidades, e muitas vezes ajudava a criar os programas pensando nos profissionais do futuro que a gente queria ter, né? Pensando em gaps que, de repente, aquelas pessoas iam ter no mercado de trabalho, principalmente quando a gente olhava para os cenários de tecnologia, né? Então, o que faltava para que elas entrassem no mercado de trabalho com mais profundidade, com mais rapidez e conseguissem aportar mais rápido nas empresas, né? Às vezes, quando a gente ia olhar o programa educacional de uma universidade ou fazer uma parceria com elas, às vezes aquele programa ainda faltava bastante coisa. Então, a gente colocava os nossos profissionais que já estavam no mercado de trabalho a serviço daquele curso, daquela universidade, para a gente compor isso junto. Isso funcionava muito bem, porque a gente trazia experiências práticas, né? Enquanto os profissionais que geralmente estavam dentro das universidades traziam as experiências dos aportes teóricos ali, que eram muito importantes. Então, esse trabalho conjunto funcionava muito. A gente também ia muito para dentro das universidades para falar e fazer palestras sobre o mercado de trabalho e principalmente para tirar dúvidas, né, dos estudantes, porque quando você ainda às vezes não tem o primeiro emprego ou não tem tanto contato com esse cenário, ainda tem muitos vieses que você tem sobre o mercado de trabalho, como é trabalhar, como é crescer de carreira e etc. E a gente ajudava a criar esses processos, né? Então, essas parcerias com universidades, né, trabalhando no cenário de marca empregadora, é algo que é muito forte, que eu acredito muito. Não só o patrocínio, obviamente, em feiras de recrutamento, que geralmente as universidades ou instituições de ensino colocam, mas esse aporte mais a fundo mesmo, onde realmente você possa falar com as pessoas. E aí, acho que assim, quanto antes a gente falar sobre o mercado de trabalho, independente daquele adolescente, daquele jovem, né, já querer ou já poder trabalhar naquele momento, é importante que ele já enxergue oportunidades para o futuro, muitas vezes até para escolher carreira. Então, acho que uma das ações mais legais que a gente também fez dentro desse programa, além dessas parcerias aí de educação e mercado de trabalho, a gente teve uma oportunidade, como eu trabalhei no ambiente de saúde, né, a gente teve a oportunidade de patrocinar um daqueles parques que era muito grande, focados em crianças principalmente. Tinha um parque aqui em São Paulo que eles faziam alguns espaços estruturados dentro desse parque para que as crianças conhecessem profissões. E como eu trabalhava no universo de saúde, né, tanto a ambulância, para você conhecer ali como o aspecto de médico, quanto o hospital que existiam dentro desse parque, eram patrocinados por essa minha empresa anterior, né? Já pensando não só no jovem que de repente já está numa universidade, já está no mercado, quase ali no mercado de trabalho mais efetivo, mas também pensando nas crianças, né? Nesse sistema educacional de como é que você pode dar visibilidade do futuro, de tantas oportunidades que hoje existem em diferentes profissões, né? Então, tem muitas formas criativas da gente se aproximar dos jovens e é muito legal quando as empresas levam isso de forma estruturada e a gente acredita muito, como o Total Pass também, e é por isso que a gente está desenhando aí os nossos programas de entrada com bastante consistência, porque a gente acredita muito que esse é um movimento necessário. Nossa, muito legal. E você já está trazendo pontos de uma pergunta que eu até ia fazer mais para frente, porque aqui a gente quer trazer a visão do mercado de trabalho para contribuir com a educação, mas também ver como o mercado de trabalho pode contribuir diretamente. E aqui você contou duas histórias muito legais. A primeira dessa integração profunda entre empresa e universidade ou qualquer instituição que faça uma formação profissional, porque por mais, isso é até uma visão pessoal minha, que por mais que a escola ou a instituição de ensino traga a prática para a sala de aula, nunca vai conseguir reproduzir plenamente o que é estar lá dentro da empresa. Tem um papel fundamental a formação profissional teórica e a prática dentro do ambiente educacional, mas somar a prática real que está dentro da empresa, acho que é o que você está contando. Vocês foram percebendo que o jovem que estava vindo na universidade podia ter um preparo a mais, que vocês tinham essa capacidade de dar isso lá dentro, e isso gerou essa conexão entre educação e trabalho, para que, eu até falo que o salto entre educação e trabalho não seja um muro, né? Porque ele está lá, escola, 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 de repente ambiente de trabalho, que é tão diferente. Então que isso possa trazer uma transição mais suave para o jovem e que ela seja construtiva, eu acredito que fica muito mais positiva. E essa história das crianças eu achei demais, porque a gente falou aqui já em outras entrevistas também, dessa integração com universidade, com ensino médio, e essa infantil é muito legal, porque eu acho que isso já acontece de alguma forma no ambiente familiar, né? O médico, o advogado, o empresário, o professor, tantas profissões é contado para o jovem. Mas se uma empresa puder transformar isso num ambiente que a escola possa mostrar, mas com a ajuda da empresa, deve ficar muito legal. Eu imagino que deve ter várias histórias legais de como as crianças reagiam, né? Muito legal. E eles têm muita curiosidade, né, de saber como é que isso funciona. E eu vejo hoje, por exemplo, na escola dos meus filhos, e é uma escola que foi escolhida por mim e pelo meu marido com muita
focado realmente nesse movimento do que essas crianças vão ser no futuro, né? Então a qualidade do ensino pra gente era muito importante, etc. E eles fazem um movimento muito legal dentro da escola, né? Que é trazer os pais com profissões diferentes também para contar para essas crianças como é o dia a dia deles e o que eles fazem, né? Então ali eles já começam a ter um contato muito forte com profissões diferentes que eles nunca imaginaram, né? Até porque quando você é muito jovem, você acaba indo, né? Ou tendo pouco conhecimento e acaba indo para as profissões que são tradicionais. E existem muitas outras oportunidades dentro daquilo que a gente entende como médico, policial, bombeiro e etc, né, quando a gente é muito criança, e que pode trazer visão de futuro para essas crianças, né? Então esse movimento onde até a gente como profissional, como pais e mães, né, tem esse contato direto com a escola, também é um conhecimento muito profundo e muito interessante para eles também. Acho que fica uma mensagem legal para o mundo da educação, que é que tipos de vivência que isso pode ser dado dentro do contexto escolar, dentro do currículo escolar, mas que faça com que o jovem já conheça e, assim como você falou, muito importante, a amplitude de opções que o jovem tem. E isso é até uma mudança incrível histórica, porque eu estava esses dias lendo sobre história da educação e é impressionante, há 50, 60 anos atrás era praticamente 3 opções, né? Era medicina, engenharia e direito, assim, e poucas outras opções e que já tinha um caminho formativo muito diferente. E hoje, nossa, né, incontáveis as possibilidades profissionais que um jovem vai ter. Isso é bom por um lado, mas é um grande dificultador, porque qualquer pessoa que se depara com opções demais tem aquela trava, né? Se eu nunca vi isso, se eu não sei direito o meu gosto, meus interesses, eu vou parar diante disso e não vou conseguir evoluir. Não, muito especial. E Suzy, e aí então, a gente abriu essa janelinha já para falar de conexão trabalho e educação, mas vamos voltar um pouquinho para os jovens talentos. Então, se você puder contar, acho que como você cuidou de programas em organizações diferentes, dá para você contar um pouquinho tanto do que você vê hoje, que a Total Pass ou outras empresas também você tem visto pelo trabalho que você faz de Employer Branding, está buscando nos jovens, e talvez contar um pouquinho como você sente que isso tem mudado no tempo, se tem mudado ou não. Acho que esse é o ponto interessante, né? Quando a gente olha para esse movimento do mercado corporativo e o que a gente espera dos jovens, eu acho que tem um ponto que é importante, acho que o mercado corporativo confia muito nas instituições de ensino para as partes técnicas, né? Então, tudo aquilo que é técnico, que vem efetivamente de técnica dessas pessoas, tem bastante confiabilidade, né? Acho que com pequenos complementos, como eu falei com vocês, né? Levar profissionais, por exemplo, que já trabalham no dia a dia para contar particularidades, para complementar aquele conteúdo técnico ali, o formato de trabalho, é muito importante. Eu acho que a gente tem um gap aí, que é como é que a gente se comporta nesse mercado de trabalho, né? Como é que a gente trabalha esses jovens em relação ao que a gente chama de soft skills, que acho que aí é onde eles não têm muita idade suficiente ainda, né? E vivência suficiente para trabalhar coisas que logo no primeiro dia de trabalho eles já vão ser impactados, né? Então, seja relacionamentos sociais, resiliência, empatia, inteligência emocional, né? E até pensamento crítico. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial e os jovens que já vêm aí, obviamente, têm uma conexão muito grande com essas ferramentas, assim como qualquer ferramenta nova que é desenvolvida, a inteligência artificial é uma nova ferramenta, né? Então é você aprender a gerenciar e a utilizar o principal potencial da inteligência artificial. Mas acho que o que falta principalmente para os jovens, e que aí as populações mais velhas dentro desse cenário conseguem aportar muito por conta das vivências e das experiências, é o pensamento crítico, né? Então hoje o jovem utiliza muitíssimo bem a inteligência artificial, né? Melhor do que as gerações futuras, melhor do que eu, por exemplo, mas o que acontece muitas vezes acredita-se geralmente naquele resultado do que ela está dando, né? A ponto de muitas vezes cometer erros porque a ferramenta não vai estar 100% preparada, né? Para responder todas as perguntas ou responder de forma assertiva, né? E se você não souber fazer as perguntas certas, aquela ferramenta no final do dia não serve de nada, né? Então, o importante não é só usar a ferramenta, a técnica da ferramenta a gente consegue, né? E a gente está treinando, inclusive, gerações que estão, né, que não vieram diretamente da inteligência artificial para esse uso. Acho que esse é o grande movimento que o mercado tem feito, e principalmente as áreas de recursos humanos, né? Treinar os profissionais, capacitar eles para o uso de inteligência artificial. E o grande desafio está justamente, ok, isso é uma ferramenta técnica, mas se eu não souber perguntar, ela não vai me dar a resposta que eu quero, né? Ou a resposta que eu preciso. Então, acho que como é que a gente desenvolve esse pensamento crítico é muito importante. E esse pensamento crítico precisa de vivência, né? E às vezes isso os jovens têm um pouco mais de dificuldade de entender. Pelo fato deles saberem utilizar muito bem as ferramentas de inteligência artificial, eles acham que eles estão já resolvendo os problemas. E aí quando eles chegam na prática de uma empresa, de usar a resposta que aquela inteligência artificial deu para ele, e ele vai ver que aquela resposta de repente não é a mais segura ou não é aquela que daria o caminho que precisaria para o negócio da empresa, e aí ele se sente perdido, né? Então, eu acho que esses são aportes que a gente precisa contribuir mais como mercado corporativo também com as universidades, né? De trazer essas outras coisas que não são técnicas, mas que são comportamentais, que são necessárias para que a gente crie um ambiente corporativo e que para a gente consiga acelerar também o crescimento desses jovens. Mas então todas essas habilidades mais relacionadas à atitude, é o que você vê que as empresas estão buscando quando ela vai contratar um jovem talento.
Então, Sem assim, dúvida. no processo seletivo, é isso bem definido, ó, nós queremos os jovens dessa forma e vão avaliar isso de alguma forma. Aí imagino que com dinâmicas, você pode contar um pouco isso? De Claro. fato, assim, um candidato que vocês conseguem perceber essas características é o candidato que vai passar na frente, muitas vezes, de outro que tem um diploma mais reconhecido, ou que o hard skills, como você falou, a habilidade técnica, às vezes está um pouco mais avançado. Conta um pouco disso na Legal. sua Eu visão. acho que é exatamente isso, Juliano. Acho que quando a gente olha para as habilidades técnicas, falando do público jovem, elas são importantes, mas elas não vão ser fundamentais. A gente muito vai escolher o mercado corporativo justamente as pessoas que tiverem mais habilidades comportamentais. Por quê? Porque o técnico eu consigo treinar dentro de casa, o técnico eu consigo ajustar mais fácil e mais rapidamente do que o comportamental, né? Então, o comportamento é o que dita muitas vezes se aquela pessoa vai passar no processo seletivo de uma empresa ou não. Então, atitudes como realmente ter coragem, realmente participar de um processo seletivo onde você se demonstre curioso, engajado, entendendo o que a empresa faz, buscando ali aportar para aquele gestor, para aquela liderança que está te entrevistando, faz muita diferença na hora, mais do que seus skills técnicos. E hoje eu já vejo grande parte das empresas não olhando muito para o currículo, principalmente quando a gente fala desses programas de entrada, dos jovens que estão numa primeira leva ali de mercado de trabalho, né? Então importa menos o currículo, principalmente para as faixas etárias mais jovens, e muito mais a questão de como ele se coloca, o comportamento, a atitude, etc. Hoje eu vejo poucas empresas realmente buscando, eu quero a Universidade X ou a Universidade Y, né? Porque isso já não é mais o fundamental, né? E muitas vezes eu acredito que no futuro próximo, né, esse mercado, né, de educação ele também vai se desconstruir, né? A gente vai ter cada vez cursos que são mais curtos, né? Porque a gente vai ter muitas coisas para aprender e você vai ter que fazer mais cursos, né? E não cursos mais longos. Então, hoje o mercado de trabalho também, até para você fazer a capacitação depois de formado, por exemplo, hoje você, né, perde um pouco de espaço ali para pessoas, né? Vou fazer 3, 4, 5 pós-graduações. Não, você vai fazer vários cursos ali, muito provavelmente, que vão te ensinar técnicas ou conceitos que vão estar mais alinhados, que vão ser rápidos e mais possíveis de serem aplicados rapidamente para o seu crescimento ali em termos de desenvolvimento como pessoa. Então, acho que essa questão comportamental, se eu fosse dar uma dica para todos os jovens aí que podem estar assistindo a gente, realmente seria desenvolva o seu aspecto comportamental e, principalmente, uma coisa que os jovens acho que deixam de lado, né, é o autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que a gente leva para a vida toda. E claro que quando a gente está jovem, a gente ainda tem um processo de evolução, né? Então, o que você é quando eu tenho 44 anos, não sou a mesma pessoa quando eu tinha 20. As experiências ajudaram a me formar dentro desse cenário também. Mas o fato é, eu me conheço muito bem hoje, né? Eu faço terapia, eu faço muitos testes de autoconhecimento para entender onde estão os meus gatilhos, como é que eu ajo, porque isso vai ajudar a ditar o meu comportamento e a forma como eu entendo o meu comportamento faz com que eu também consiga interagir melhor com outras pessoas, porque eu vou passar a entender melhor o comportamento delas também. E mesmo quando elas não têm, por exemplo, uma atitude dentro do mercado de trabalho, puxa, eu não gostei da forma como essa pessoa agiu comigo, mas eu não posso controlar a forma como ela agiu comigo, mas eu posso controlar a minha reação em relação à atitude dela. Então, se eu tenho um autoconhecimento, isso faz com que eu tenha mais inteligência emocional. E isso faz com que eu tenha muitos diferenciais competitivos no mercado de trabalho, que muitas vezes vão se sobressair aos aspectos técnicos. Muito bom. Eu acho que isso é um reforço de mensagem para o mundo educacional, porque a pauta de soft skills, de atitudes, já está presente há um certo tempo no mundo das escolas também, de universidades, mas tem um grande desafio do como, né? Como desenvolver tudo isso. Mas eu acho que traz um reforço aqui, porque acho que a mensagem se o jovem consegue desenvolver isso cedo, e é o que você falou, é uma estrada para a vida inteira, autoconhecimento acho que nunca vai acabar, né? Nunca. Então, quanto antes ele consegue começar, isso de fato vai impactar a vida toda dele, né? A gente poderia até falar da vida pessoal aqui, mas vamos nos restringir, que também impacta. Mas falando de carreira, nossa, um jovem que consegue entender sobre si mesmo, já numa certa medida, logo no começo da carreira, ele vai se destacar, né? Sem dúvida. Muito bom. Suzy, agora a gente está caminhando um pouquinho para o final da entrevista. Acho que você já trouxe contribuições muito legais aqui para a ideia dessa frente do evento. E agora a visão pessoal, acho que ela conecta de forma total. Então, assim, a primeira se você tem alguma história para contar para a gente de algum jovem talento que se destacou muito num perfil que, para você pessoalmente, é um perfil que você gosta, que você fala, nossa, é o tipo de pessoa que eu quero ter na minha equipe e acho que isso é uma mensagem inspiradora sobre perfis interessantes que os jovens podem se desenvolver para se destacar no mercado.
Eu tenho sim, tem muitas histórias com jovens talentosos que passaram aí pelo meu caminho e tenho muito orgulho de ver, né, o quanto eles se desenvolveram dentro do mercado de trabalho. Eu vou citar uma pessoa especial aqui, vou mandar um beijo para o Pedro, se ele estiver assistindo a gente. O Pedro foi uma pessoa que começou comigo lá na empresa anterior, antes de eu chegar na Total Pass, e ele foi contratado lá como estagiário, né, então ele tinha um perfil muito bacana, porque era um perfil muito curioso e era um perfil que não se contentava em fazer só aquilo que ele fazia. Então era muito legal porque ele estava numa formação de jornalismo. E aí, né, aquele sonho de jornalista, eu vou querer trabalhar na TV, eu vou querer trabalhar com jornalismo de esportes e etc. E ele começou um pouco descrente ali de trabalhar com a gente, né, porque não era exatamente o ambiente que ele imaginava como jornalista. E ele começou a trabalhar com comunicação interna. E aí foi bacana, porque no momento ali do estágio dele, ele chegou a se frustrar um pouco com aquilo que a gente tinha para oferecer em termos de comunicação interna, né, a necessidade que era da empresa, mas ele tinha muitas outras habilidades num cenário muito bacana, né, e que a gente podia aproveitar. Então, como é importante esse balanço, né? Quando a gente trabalha jovens, tem que ter um olhar da liderança muito forte para eles, né? Não é uma mão de obra que vai estar lá só para cumprir uma função ou para ajudar no volume de trabalho das equipes. É realmente um processo de desenvolvimento. Então a gente olhou para o Pedro ali e falou, ele tem habilidades muito legais, ele não está suficientemente feliz aqui nesse espaço, né? Vamos tentar entender qual que é a praia dele, o que ele gosta de fazer ali dentro daquilo que a gente pode oferecer e tentar achar um lugar onde a gente aporte melhor para ele. E aí foi nessa conversa, né, de entendimento e testes ali, né? A gente foi testando ele foi se testando e aí chegou no momento onde ele trabalhava com redes sociais, que tinha muito a ver com jornalismo também, mas era uma forma diferente dele trabalhar a comunicação interna. E aí ele começou a entrar no que a gente chama hoje de área de employer branding. Então ele começou a trabalhar as redes sociais, ele começou a trabalhar os conteúdos, os blogs, a marca empregadora. E aí ele se encontrou naquele espaço. E é muito legal porque a gente trabalhou quase 8 anos juntos, né? Ele foi meu estagiário, depois ele foi efetivado para analista júnior, depois para analista pleno, para analista sênior e por aí foi, criando uma carreira dentro daquela empresa muito legal. E hoje ele está numa outra empresa do mercado, com muito orgulho eu vejo a carreira dele e vejo o quanto ele tem se destacado no mercado aí de marca empregadora com todos os conhecimentos que ele adquiriu. Então, acho que quando a gente pega um jovem, nem sempre ele vai ter certeza de que aquele é o caminho certo para ele, né? E muitas vezes as empresas ficam fixas naquele caminho e aí perdem aquele talento. Eu acho que o grande desafio é como a gente, como liderança e como empresa, né, não encaixota as pessoas dentro daquilo que eu contratei para fazer isso, vai fazer só isso, e se não servir eu vou tirar, e olha para como eu realmente desenvolvo aquela pessoa, né? Se é um talento, se é uma pessoa que me aporta, se é uma pessoa que tem bom comportamento, que combina com a cultura da empresa, como é que eu não vou achar como um talento, né, um espaço para aquela pessoa que faça ela feliz e que também atenda uma necessidade de negócio? Dá trabalho, obviamente, né? Mas dá muito resultado. Eu acho que isso é o que importa. Não, isso tem uma analogia super legal com o mundo da educação, porque nada mais é do que esse líder, e aí na sociedade tem muitas funções de líder. Tem o professor, tem o chefe, gestor, tem o orientador, o mentor, mas não deixa de ser esse líder que está uma fase mais avançada, que percebe que aquela pessoa está tendo dificuldade por causa do contexto. E ele vai lá e abre caminhos e muda contexto. Então, e eu acho que isso na educação também tem histórias lindas do professor que souber fazer isso pelo jovem, né? Ver nele a virtude, ver nele o que ele tem de bom e que às vezes ele não tá saindo algo tão interessante ou tão alinhado com o que deveria, mas que pode ser mudado e não é o jovem que tem que mudar muitas vezes, é o contexto. Então, acho que o líder que faz, acho que é uma mensagem legal para a educação, porque acontece igualmente depois no mercado de trabalho. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Suzy, acho que como você fez uma fala bem abrangente, você já pontuou várias coisas, então fica à vontade de citar coisas que você já falou, mas encontrando aqui a Suzy aos 14 anos, a gente escolheu essa faixa etária porque é um momento em que o jovem está concluindo o ensino fundamental, né? Esse nome é importante, fundamental. Ele tá concluindo a base. E aí ele vai chegar no ensino médio, que já é a hora que o jovem começa a olhar para o mundo. Como o mundo é, como eu interajo com o mundo, o que eu posso fazer no mundo. Então, com tudo que você colheu de bagagem até hoje, o que você falaria para a Suzy aos 14 anos? Nossa, para a Suzy aos 14 anos eu falaria, não se preocupe em ter um caminho único. A vida não vai te dar unicidade nesse caminho. Vai te desafiar o tempo todo e tá tudo bem você trocar de caminho. Acho que foi esse o grande aprendizado que eu tive, né? Eu troquei de carreira muitas vezes e hoje eu não vejo mais a carreira como uma coisa linear. Eu vejo ela com muitas outras possibilidades, né? Então eu saí lá de design gráfico e achei que eu teria que seguir aquela carreira pela vida toda, né? Quando a gente escolhe isso lá com os 14, 15, 18, vai prestar vestibular e tudo mais, a gente acha que a gente tem que seguir aquela carreira para a vida toda e tem muitas oportunidades além daquilo, né? Então, se permita, eu acho que hoje o mundo permite muito mais, né, do que na época dos nossos pais, dos nossos avós e até a minha, quando eu comecei carreira, de que a gente teste oportunidades diferentes, né? E hoje dentro das empresas também tem essas oportunidades. Acho que você tem também capacidade de ser o que eu chamo que é um intraempreendedor.
Quando você entra numa empresa, mesmo que você esteja numa determinada área, se você conhece do negócio e das necessidades que ele tem, muitas vezes você cria os caminhos para sua carreira, né? Então, eu mudei de carreira diversas vezes, né? Eu fui design gráfica, trabalhei com marketing, comunicação, RH, employer branding e continuo trazendo isso sem sair do mercado de trabalho. E ao mesmo tempo, fui ganhando oportunidades dentro das mesmas empresas e assumindo mais responsabilidades e crescendo na minha carreira, muito porque eu era a pessoa que achava essas brechas, né? Puxa, tem uma área aqui que não está desenvolvida, eu tenho uma coisa aqui, como eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a experiência do colaborador, que era algo que não existia na minha empresa anterior. E aí eu falei, nossa, eu aprendi sobre isso, eu fiz curso sobre isso, eu entendo como é que é essa metodologia, eu posso fazer esse cenário acontecer. Eu tive coragem para ir lá e chegar nos meus líderes e falar, olha, eu queria fazer isso daqui. E muitas vezes eles, na maioria das vezes, se você tem uma boa liderança, ele não vai dizer para você, não faça. Ele vai dizer, faça, desde que você não deixe cair os seus pratinhos, né? Em algum momento você arranja tempo para fazer aquilo que você gosta também, quando você já está também ali numa zona de conforto do seu trabalho. E isso é legal porque vai te abrindo novas oportunidades, né? Então, arrisque, tente carreiras diferentes, olhe para o mundo como ele é e com todas as possibilidades, não deixe de estudar nunca, né? Eu me vejo aqui no mundo estudando sempre, o tempo todo. Ontem foi muito legal, a gente teve uma oportunidade de levar as crianças, né? A gente está no mês agora de Dia das Crianças e a gente levou as crianças para conhecerem a Total Pass. E elas passaram o dia com a gente. E por acaso a gente tinha um treinamento, né, com um fornecedor nosso à tarde num prédio ali perto da região. E aí, como meu time de RH, eles tinham outras pessoas que também tinham levado os filhos, né, mas ia ser muito ruim pra gente remarcar esse treinamento. Eu falei, vocês topam levar os filhos para esse cenário? E aí a gente falou com o fornecedor, ele olhou assim e falou, não sei se eles vão fazer muita bagunça ou não, mas vamos lá, leva as crianças e vamos ver no que dá. E aí foi muito legal, porque eles perguntaram pra gente, né, mas vocês não trabalham? Por que vocês estão aqui estudando? E aí todo mundo respondeu, a gente nunca vai parar de estudar. Né? E isso chamou a atenção deles, eram crianças ali de 8, 9, 10, 12 anos, né? Mostrar para eles e para todo mundo que está assistindo a gente que o engajamento em relação ao desenvolvimento, em relação ao estudo, a entender novas coisas, ele tem que ser constante, né? Então, tenha coragem, se arrisque para novas carreiras e não deixe de aprender nunca. Perfeito. E, nossa, muito legal. E ligando um pouco os pontos, eu acho que isso linka muito bem com uma mensagem de que o mundo está mudando tão rápido e o futuro é tão incerto que a educação profissional, técnica, universitária, ela deve cada vez menos se preocupar com o longo prazo. Eu não preciso mais formar uma pessoa para o que ela vai fazer daqui 10 anos. Eu preciso muito mais entender como ela vai desempenhar bem o trabalho hoje e num futuro mais próximo e tentar associar isso com a prática. Porque os desafios que virão, a gente vai estar estudando, a gente vai buscar, né? Eu até contando uma coisa pessoal lá na Mileto, a gente fala assim que não dá para ensinar para o jovem que ainda nem teve a primeira experiência dele, liderança. A gente precisa ensinar para ele uma outra coisa, que é ser liderado. Exato. Muito provavelmente, antes de liderar, ele precisa ser um bom componente de um grupo, sendo um bom liderado, porque também tem atitudes importantes nessa função. E aí, por vezes, a gente está lá na universidade ensinando o jovem a liderar. Vai ter as exceções do jovem que vai empreender, talvez, mas a grande maioria não vai começar liderando. Então a gente deve se preocupar mais com o momento, com a prática, porque depois, como a sua história prova aqui para a nossa audiência, você vai poder mudar e você vai poder se formar de novo e vai construir uma história bonita. É isso Muito mesmo. legal. E, bom, realmente agora indo para o fechamento, a nossa pergunta super especial aqui, que a gente adorou colocar ela no script. Você pode contar então, Suzy, para a gente algum professor ou professora que marcou sua vida e que você sente o impacto dessa marca até hoje, na vida, carreira, enfim? Eu não vou citar uma, eu vou citar duas. Pode. Porque eu não posso deixar de citar minha mãe como professora. Por tantos anos, embora ela não tenha sido a minha professora formal dentro da escola, ela foi a professora para minha vida, né? Foi ela que me deu tudo o que ela podia dar, né? Realmente, quando eu olho para o cenário de tudo que ela podia me oferecer na vida, né? Em termos financeiros não era muito, mas em termos de amor e de educação, foi a melhor coisa que ela podia me deixar e eu não teria chegado aonde eu cheguei se não fosse pela minha mãe dentro desse cenário. O amor que ela tem, né? Ela dava aula para crianças de 6, 7 anos, né? Então ali classe de alfabetização e tudo mais. E o amor com que ela fazia aquilo era algo impressionante, assim, né? E por mais que eu não tenha seguido a carreira formal de educação, muito do que eu tenho hoje, das vezes que esporadicamente eu também consigo trabalhar com educação, eu gosto muito e sou muito grata a ela. Então, acho que ela é a primeira pessoa, a professora, que eu precisaria agradecer. E aí tem uma professora muito especial minha do ensino médio, que foi a Ivani. A Ivani era professora de ciências e eu acho que mais do que ciências, ela me ensinou paixão, né? Paixão por aquilo que ela fazia. Então, as duas, né, tanto minha mãe quanto a Ivani, elas tinham muita paixão por que elas faziam. E aí era menos sobre eu querer seguir cenário de educação ou não, mas era trabalhar com paixão.
isso era mais do que ensinar técnica ou ensinar coisas. E, sinceramente, Ivani, se você estiver vendo, realmente eu não uso praticamente nada da biologia ou da ciência hoje no meu trabalho atual, mas eu ensino eu trago o que você me ensinou para a vida, né? Que foi essa coragem, né? Esse impulso, como é importante para o jovem ter um professor que não só cobre as notas, que não só cobre os resultados, mas que vire para você e fala, você consegue, é isso aí, vamos lá, vamos junto. E que você percebe que dá aquela aula com amor, com paixão, e aí você fala, é possível trabalhar e ser feliz no trabalho, porque essas pessoas fazem isso. E quem te mostra não são as pessoas do mercado corporativo depois, são essas pessoas, são os professores lá no começo da sua vida que já te mostram. E eu acredito muito na felicidade corporativa, eu acredito que é possível você trabalhar e ser feliz e fazer algo que você goste, que tenha valor, que deixe um legado. Eu falo isso muito sobre nas empresas das quais eu passo, acredito muito nisso e acho que muito veio dessas duas pessoas em especial. Ai, que demais. Bom, para sua mãe você pode fazer chegar, mas a Ivani, a gente até vai conversar aqui com a produção, vamos dar um jeito de fazer chegar nela, a gente vai tentar encontrar ela, porque eu acho, é uma coisa maravilhosa da educação você poder ver o impacto que a aula de ciências dela teve na sua vida e depois você acaba tendo para os colaboradores que você lidera na sua equipe ou para os colaboradores da empresa, como a gente pode mudar o mundo com o que está ao nosso redor, né? E que essa história chegue aí para todos os educadores e inspire muita gente. Suzy, muito obrigado pela entrevista, histórias muito bonitas, insights muito importantes para o mundo da educação, contribuiu muito aqui para o EducaWeek. Eu que agradeço, Juliano, obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Até a próxima.